Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus 5, do verso 21 ao 26. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Mateus, capítulo 5, verso 21 a 26, a palavra do Senhor diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor em adoração, pecadores indignos, diante desse texto que nos confronta, que nos mostra, ó Deus, a nossa insuficiência. Pecamos, ó Deus, contra a tua lei. Não temos justiça própria, não temos essa justiça superior que é demandada de nós. E queremos, ó Pai, ouvir o Teu Evangelho, mas também a própria explicação do Senhor Jesus sobre esta lei, sobre este mandamento. E pedimos a ação do Teu Espírito, quebranta-nos, ó Pai, promove humildade, quebrantamento. Nos dá clareza, ó Deus, do que a Tua palavra diz, também nos dá inclinações, ó Deus, para nos submetermos à Tua palavra. E nos ajuda, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Sabemos que quebramos esse mandamento, que há uma natureza em nós contrária à Tua lei, e que devemos dizer, como o apóstolo Paulo, desventurado homem que somos. Mulheres também, desventurados. Quem nos livrará do corpo desta morte? Ó Deus, assim fala conosco, exalta o nome do Teu Filho também. No nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, todos os dias notícias bárbaras são vinculadas nos meios de comunicação, na televisão, rádio. Vivemos em uma zona, como que em uma zona de guerra. E a vida humana tem sido banalizada, com mortes e crimes que apavoram a população. O homicídio é algo que se aproxima de cada um de nós, das nossas famílias. Diante de estatísticas alarmantes do crescimento da perca de vidas humanas. E é possível, irmãos, que em algum momento sejamos assolados por esse tipo de mal. Vivemos no mundo, vivemos nessa terra, estamos sujeitos a esta vida que é vivida entre os ímpios, entre os pecadores, nós também sendo pecadores. Claro que confiamos no Senhor, que é aquele quem nos guarda, quem nos livra, segundo a sua soberana vontade. Mas, irmãos, nós não estamos em trevas diante do que é a natureza humana.
diante do estado de coisas que aí está, da violência, da criminalidade, nós não estamos em trevas. Nós sabemos que todo esse mal que é noticiado, todo este mal que está aí, na verdade, todo este mal está dentro do homem. Ele provém de dentro de nós, pecadores, como raça caída em Adão. Nós crentes, pela graça de Deus, transformados, mas ainda pecadores, não estamos imunes a cometer delitos, quebrar a lei de Deus. Inclusive esse mandamento, né, parece um mandamento que muitos diriam, um crente cometer o crime do assassinato. Muitos talvez se espantariam, mas irmãos, a palavra de Deus é clara quanto a isso. E nós quebramos os mandamentos de Deus. Nós devemos vigiar, mortificar o pecado. O Senhor Jesus nos diz que é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro. Então, tudo isso que é transmitido, as pessoas acham que é um deslize, aconteceu um crime como que é um deslize. Não, irmãos, infelizmente, esta é a condição do homem caído, do coração corrompido. Não é apenas fruto do meio, não é uma tábula rasa. O homem não é uma tábula rasa. Ele tem um coração corrompido, em inimizade contra o Senhor. Então, o Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, ele já nos mostrou, ele já nos descreveu o tipo de cidadão do reino dos céus. Essas graças maravilhosas, a humildade de espírito, o quebrantamento, a mansidão, fome e sede de justiça, sermos misericordiosos. Nós vimos também que o Senhor nos chama a ser sal e luz dessa terra. Nós somos o sal e luz do mundo. Também nós vimos que o Senhor não veio revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir a lei. E ele disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Sim, irmãos, é esperado uma justiça superior, que nós entendemos que por nós mesmos não podemos alcançar esse alto padrão. Então, a partir desse momento do Sermão do Monte, o Senhor vai responder: que justiça é essa superior, imprescindível, para que entremos no reino dos céus? E, meus irmãos, o Senhor Jesus vai expor a lei de Deus, alguns mandamentos da lei de Deus. E no versículo 21 ao 26 nós vemos do homicídio. O mandamento: não matarás. O Senhor vai interpretar a lei. O Senhor vai colocar diante de nós a lei de Deus. Justiça que só Ele cumpriu perfeitamente. Todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. Ele é o doador da lei. Ele é aquele que é o Deus homem, o Deus encarnado. Ele praticou essa lei perfeitamente. E, meus irmãos, é esse o padrão, é o padrão bíblico que nós devemos nos avaliar. Os irmãos lembram daqueles líderes e Jesus vai contrapor o seu ensino ao dos escribas e fariseus. O Senhor vai contrapor. E o Senhor Jesus vai fazer isso. E os irmãos lembram, por exemplo, do jovem rico. Ele diz: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus: conhece os mandamentos? Ele disse: sim, conheço os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, etc. E ele diz: eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Irmãos, vejam que os fariseus, eles entendiam que eles cumpriam esses mandamentos.
Mas o Senhor nos diz que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. E aqui no Sermão do Monte ele vai contrapor o seu ensino, ele vai fazer um contraste, ele vai, na verdade, apontar como falso o ensino dos escribas e fariseus, e ele com autoridade de mediador, de ser o profeta, a quem Moisés disse a ele ouvir, com a autoridade de ser o Deus homem, essa pessoa bendita, divina e humana, Deus homem, duas naturezas em uma pessoa. O Senhor então nos explica, Ele nos expõe a sua própria lei, esse mandamento e outros que veremos, se Deus nos permitir. Então o Senhor apresenta uma interpretação da lei, autorizada, com autoridade. E ele faz então essa distinção. Veja no verso 21, Mateus 5, 21, ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, o que vimos no sermão anterior, será que Jesus está se opondo a Moisés? Irmãos, Jesus não diz, ouvistes o que Moisés disse. Ou então Jesus não diz, ouvistes o que está escrito na lei. Mas o que foi dito aos antigos, algumas traduções dizem, pelos antigos. Há uma disputa entre os intérpretes, qual seria a melhor tradução, mas o fato, irmãos, é que o Senhor não está falando de Moisés, Ele não está se contrapondo à lei de Moisés, Ele não está trazendo uma nova lei. Então não há diferença entre o que o Senhor vai ensinar aqui e o Antigo Testamento. Não há ruptura. O que aconteceu, irmãos, foram interpretações equivocadas. Dr. Lloyd Jones, ele explica isso muito bem. Ele diz o seguinte, lembrem que o povo judeu foi para o cativeiro. Lá no cativeiro, o povo viveu num país estrangeiro, obviamente, e o povo aprendeu uma língua chamada aramaico. E na volta do cativeiro, o povo que tinha a sua Bíblia em hebraico não podia mais ler a Bíblia. Eles não tinham mais habilidade de ler a Bíblia por eles mesmos. E eles então precisavam de intérpretes, escribas e fariseus, que diziam para eles as interpretações. Então, o povo era completamente dependente de certas interpretações, e bebendo dessas interpretações, eles estavam bebendo de interpretações erradas, parciais. Embora eles tinham respeito por essas autoridades, eram pais, eram líderes que os ensinaram, mas como vamos ver, vamos demonstrar para os irmãos, vamos apresentar para os irmãos, era uma interpretação insuficiente, incompleta, que distorcia o ensino de Moisés, desviava a aplicação para um caminho errado, ao ponto do Senhor ter que dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Jesus diz, eu com autoridade vou lhes ensinar. Vou explicar uma interpretação autorizada do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, irmãos, não deve passar pela nossa mente que o Senhor está se contrapondo a Moisés, que é uma nova lei. Os liberais pregavam isso. Os gnósticos do início da história da igreja diziam assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um.
é um demiurgo, ele é um Deus mau. E o Deus do Novo Testamento não, é amor, fazendo uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento. Eles faziam isso. Alguns liberais diziam, não, Jesus agora é Novo Testamento, é uma nova lei. É outra lei, o Senhor está trazendo novos mandamentos, completamente desconectados do Antigo Testamento. Enquanto nós lemos na sessão anterior que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Ele diz até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio da lei jamais passará, até que tudo se cumpra. Não pode haver, irmãos, contradição. Há textos difíceis na Bíblia, mas nós devemos entender os mais difíceis à luz dos mais claros. E não é possível que o Senhor Jesus esteja indo contra o Antigo Testamento, que é a palavra dele, a palavra de Deus. A revelação é inspirada. Tem a chancela do próprio Cristo. O Antigo Testamento, é claro que ele tem que ser entendido hoje, nós que somos do Novo Testamento, à luz do Novo. E é o que estamos fazendo aqui, o próprio Senhor explicando a lei. Então, o Senhor não está contradizendo Moisés, mas o ensino destes rabinos, destes pais antigos, é muito parecido, irmãos, com... até já falei aqui, eu acho, algum estudo, na época da Reforma, as pessoas não tinham a Bíblia no grego, no hebraico, eles liam a Vulgata, e haviam traduções, interpretações baseadas nessa tradução latina, que distorciam o sentido do texto. Quando começaram a ver o texto grego, o texto latino, vocês começaram a ver, não tem alguma coisa errada. Não é penitenciai-vos, porque o reino de Deus está próximo, é arrependei-vos. Começaram a perceber essas dificuldades, porque o texto latino é uma tradução. E aqui no Brasil, por exemplo, até uma época as pessoas não podiam ter uma Bíblia na mão. Nosso país é de base católica, romana. Havia uma época que era um crime você ter uma Bíblia. Você teria que confiar simplesmente naqueles sacerdotes que algumas vezes pregavam até em outra língua, no latim. A missa em latim. Então o que está acontecendo aqui é justamente isso. O Senhor vem e Ele então traz um ensino autorizado. Ele explica de fato a sua própria lei. Ele afirma que a interpretação farisaica é falsa, está errada. Essas tradições orais que chegaram até a época de Cristo, que os judeus guardavam com toda a reverência, os distanciou da palavra de Deus. Era um ensino sem autoridade, autoridade de homens, mandamento de homens. Você vai encontrar no Novo Testamento Jesus várias vezes dizendo, ai de vós, escribas e fariseus. Ele vai combater esse ensino falso. Porque esse ensino, irmãos, desvia o povo. A tradição humana soterra a palavra de Deus. Coloca uma barreira. Então, qual é o erro da tradição oral? Pastor, estou lendo o texto e ouvi o que é que os antigos disseram de errado. O texto está dizendo, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. A Bíblia, lá em Êxodo 20, não tem não matarás. E aí completa, quem matar estará sujeito a julgamento. E depois do dilúvio, Deus não disse que a pena de morte, quem tirar a vida do homem vai ser a sua vida tirada. Não está certo. E, meus irmãos, de fato, essas duas sentenças não estão erradas. E aí, está difícil agora, né? Então, o que é que está errado, né? O que é que o Senhor está contradizendo no ensino dos líderes ali religiosos da nação de Israel? O problema não é o que foi dito, é o que não foi dito. Veja a gravidade do perigo. Veja o perigo.
O problema não é o que foi dito, é o que não foi dito. Ouviste o que foi dito, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Então, os fariseus pensavam o quê? Eu nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém, então estou cumprindo a lei. Meus irmãos, não matarás é muito mais amplo, envolve muito mais coisas. Outro detalhe que eles ignoravam é que a questão de quebrar esse mandamento não é só ir para o tribunal humano, não. Incorre na ira de Deus, no juízo de Deus. É quebra da lei, do mandamento de Deus. Veja, o apóstolo Paulo era um fariseu. E o apóstolo Paulo se converteu pela graça de Deus. Em Romanos 7, ele vai falar do que aconteceu internamente com ele. Os intérpretes entendem assim. Em Romanos 7, do 7 a 9, Paulo vai dizer: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, o 10º mandamento. Então o que acontece? Paulo, irmãos, ele era um fariseu, se considerava irrepreensível, segundo a lei. Mas, ao ser confrontado com esse mandamento, não cobiçarás. Esse mandamento, irmãos, não cobiçarás, ele mostra o quê? Que a lei é espiritual. Cobiça é o quê? É uma coisa interna. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo. Aquele mandamento lá é algo interno, não é nada feito, executado externamente. Isso para um fariseu é destruidor. Porque eles tinham aquelas regras, lava a mão, isso, aquilo. A guarda do domingo era farisaica, né? Não pode andar não sei quantos passos e coisa do tipo. E aí Paulo vai dizer: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Paulo, confrontado com a lei de Deus, com a sua espiritualidade, ele morreu, ele viu que era pecador, perdido. Então, você pode dizer: mas o mandamento não é esse, pastor, não matarás. Qual o erro em ensiná-lo? Volta a dizer, né, qual o erro? Quem mata não está sujeito ao julgamento. Qual o erro disso? O que não foi dito, o que não foi ensinado. Ou seja, a lei é espiritual. Não existe isso que a lei do Antigo Testamento era externa e no Novo é interna, não, do coração. Não existe isso. Isso é tradição. Não está na Bíblia isso. Essa divisão aí, não, no Antigo Testamento a lei era tudo externo. Não, Deus olhava para o coração. Desde lá, desde sempre. Deus é Espírito. Desde sempre Deus deu uma lei espiritual. O resumo da lei é amar o Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento, amar o próximo. Então, as maquinações assassinas do coração pelos fariseus eram ignoradas. Então, enquanto ele não matava ninguém com as próprias mãos, está tudo bem comigo. Estou agradando a Deus. Dava o dízimo do endro, do cominho, dava aqui o dízimo. Né? Fazia prosélitos. Mas por dentro, Jesus diz o quê? Deles, assassinos. Irmãos, homicídio não é um deslize. Não é o mesmo assim, que a pessoa sem querer matou alguém. O Antigo Testamento fala do indivíduo com um machado, né? Hoje, no trânsito, várias situações podem acontecer, de um acidente sem intenção, a pessoa morrer, né? Infelizmente, pode acontecer. Mas homicídio, assassinato, não é deslize. Começa dentro, coração. Então, os escribas e fariseus ignoravam essa questão. Veja que Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que... Aí tem um colchete, né? Porque
alguns manuscritos trazem, por isso que tem esse colchete aí. Mas independente dessa disputa, né, sobre esse fragmento, mas o sentido do texto não é prejudicado. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Se for sem motivo, pior ainda, né? Todo aquele que se irá contra o seu irmão. A ideia aí é a ira injusta, desmedida. Quem proferiu um insulto a seu irmão. E aí o que é que o texto diz? Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao quê? Julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao quê? Julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo está sujeito ao quê? Inferno de fogo. Inferno. Ah, pastor, mas é muito duro isso aí. Nem matou ninguém, nem chegou a matar, né? Irmãos, é a lei de Deus, é a lei do Senhor. É a intenção da lei, não é... nós é que superficializamos essas coisas, deixamos superficiais. Então, uma exposição detalhada da lei de Deus tem que contemplar questões internas, de ira, de amargura, de rancor. Tem que contemplar. Os nossos irmãos, né, que nos legaram a nossa doutrina, nós vamos ver aqui, eu vou trazer, os puritanos, no Catecismo Maior, eles citam essas coisas, na sua exposição da lei, dos 10 mandamentos. Então, não é só matar que é problema diante de Deus, que seremos responsabilizados diante de Deus. Só chegou lá e matou alguém, não. O coração homicida é um coração que se autocondena, condena a si mesmo ao inferno ou à morte eterna. Esse tipo de ira, irmãos, e essa ira aí, ela é quebra do mandamento. Não matarás. Pastor, mas então quer dizer que é tão grave isso quanto assassinato? Irmãos, é claro que existem gradação. É claro que é muito pior alguém matar realmente alguém do que apenas se irar, né? Embora não menosprezando o se irar. Mas a ideia do mandamento, irmãos, é todo tipo de ação. Veja isso, ó, o não matarás envolve todo tipo de ação contra a vida de alguém, incluindo intenções do coração, insultos. Então, embora você possa colocar, a Bíblia dá a entender que há uma gradação, que é pior, claro, aquele que chega às vias de fato, mas vai haver julgamento das questões internas nessa área, se não houver arrependimento. Vai ser tratado. O problema vai ser tratado. Deus vai tratar. Pode ser que não seja resolvido na terra. Né? Pode ser que o problema não seja resolvido na terra. Fique lá e vai cada um para um lado e tudo mais. Porém, Deus vai tratar dessas situações. Se não houver arrependimento, perdão, né? Isso é uma evidência terrível, né? Se alguém cristão guarda esse amargor e não resolve, e não há perdão, não há reconciliação, isso vamos ver, o texto vai continuar falando, é algo problemático. É claro que tirar a vida de alguém é mais grave do que se irar contra a pessoa. É claro que é mais grave. Mas a nossa responsabilidade, ela inclui também essas questões. Somos responsáveis pelo nosso próprio coração. Você é responsável. Os conselheiros bíblicos, né, até estava vendo uma citação hoje de Paul Tripp, que eu já trouxe aqui para os irmãos no Projeto Cristo no Lar, sobre relacionamentos, que isso é muito claro, irmãos, para os conselheiros bíblicos, na nossa fé reformada. Nós somos responsáveis pelas nossas reações, pelo nosso coração. Ah, mas o outro é isso, é aquilo. Você é responsável, eu sou responsável. Deus não quer saber
Deus vai olhar para mim e para você, vai nos cobrar. Ah, mas o outro, não importa. Nós devemos, no que depender de nós, viver em paz, resolver os problemas. Tem problema? Vai ter problema. Tem gente que vai ter problema. Resolver. Pronto. Fácil não é, né? Mas é assim que devemos fazer. Então, nós vamos prestar contas não só dos atos externos para o Senhor. Esse é o problema dos fariseus. Eles achavam que eles viviam uma vida religiosa, os fariseus. Eles eram ativos, eles ensinavam. Eles conduziam o povo, eles jejuavam 2 vezes por semana, oravam na rua, oravam em todo lugar. Mas achavam que estavam cumprindo a lei, né? Mas internamente era mais ou menos assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, irmãos, nós vamos prestar contas dessas coisas que parece pequeno, parece que não, aconteceu, mas deixa isso aí, deixa quieto isso aí. Às vezes, reputações são assassinadas, destruídas, calúnias. Não, mas aí, depois até a pessoa, não, tudo bem, não era bem assim, mas aí fica por isso mesmo. Então, nós temos que entender, irmãos, a seriedade da lei do Senhor, do que o Senhor nos diz. Então, isso está dentro de nós, a ira que promove o assassinato. Há uma distância que é apenas de gradação entre se irar contra alguém, falar mal do mesmo ou matar literalmente. Alguns dos comentaristas entendem que é só uma questão de desdobramento, né? Então a gente olha na televisão e vê aqueles crimes, claro que são bárbaros, né? São terríveis, mas a gente às vezes, se não tiver cuidado, acha que é uma coisa que a gente está longe daquilo ali, ou então nós estamos limpos desse tipo de pecado. Assassinar, irmãos, é algo muito mais amplo do que a televisão mostra ali. Ali só é quando vai lá e a coisa não é mais sustentável e a pessoa chega às vias de fato. Mas o assassinato é algo que está vinculado à nossa natureza caída. Há uma inimizade na nossa natureza contra Deus. Nós não amamos a Deus por natureza. Paulo diz em Romanos 8,7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar, e isso também vai com relação ao mandamento de amar o próximo. Se a nossa natureza carnal pudesse, ela mataria Deus, como fez. Às vezes achamos que aquelas pessoas contemporâneas de Jesus mataram o Filho de Deus. Se fôssemos nós, se não fosse a graça de Deus, seríamos nós dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Seríamos nós, irmãos. Então, nós devemos pensar nisso, meditar nisso, que nós quebramos esse mandamento, sim. Em algum momento quebramos, talvez estejamos quebrando nesse momento. Se não estamos, talvez um dia, mais uma vez, quebraremos, amanhã ou daqui a pouco. Porque, de certo modo, matamos aqueles que estão ao nosso redor em nossa ira desmedida. Mas ninguém viu, né? Ninguém está vendo, né? Mas Deus sabe. Então, o conceito de assassinato, segundo o Senhor, precisa ser estendido para que caiba o ódio assassino do coração que incendeia a língua destruidora. Os escribas e fariseus, então, se eles percebessem isso, veriam-se condenados diante da lei. Mas o que é que eles faziam? Reduzir o mandamento para caber na minha obediência. Não, eu estou fazendo tudo que Deus manda. Pega aqui o mandamento, deixa o mandamento aqui de um jeito que eu consiga dominar ele, cumprir ele, me sentir bem, estou cumprindo.
Então, eles reduziam o mandamento. A consciência estava em paz, uma falsa paz, né? Bem verdade. Mas se você fosse questionar, não mato, não quebro esse mandamento, não. Então, isso mostra que nós somos insensíveis a alguns tipos de pecado. Às vezes, no nosso meio, alguns pecados, há uma ênfase em alguns pecados no meio cristão, e alguns pecados ficam aí, né? Pronto, fica por isso mesmo. E aí, irmãos, nós temos que considerar qual é a nossa relação com esse mandamento. Isso aí, cada um de nós. Você, diante de Deus, você sabe, né? Será que da sua parte há, de fato, algo, ódio, amargura, ressentimento, problemas não resolvidos, que podem incluir tanto questões com Deus ou questões com o próximo? E nós, irmãos, nós estamos diante de Deus. E aqui nesse momento especialmente é um momento de culto público, né? Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então cada um de nós deve estar diante do Senhor, né? Entendendo que o Senhor, Ele vê se há alguma coisa impeditiva, alguma rancor, amargura, alguma coisa desse tipo. E o Senhor exige de nós, Ele nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina na oração a pedir perdão às nossas dívidas, todos os dias, pedir perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou seja, nós devemos, naturalmente, o crente, se é uma coisa que não dá para perdoar sem ir lá ao irmão, vá ao irmão e fale. Se dá para perdoar, uma coisa que, com a graça que você já tem, a medida da graça que você tem, você já consegue perdoar. Se é uma questão de opinião, irmãos, não é pecado. Você tem uma opinião diferente da minha, não é pecado. Só se for uma opinião no que diz respeito à lei de Deus, os dois não vão estar certos, né? Jesus e os fariseus, um vai ter que estar certo, o outro vai ter que estar errado. Mas a gente ter opiniões diferentes não é pecado. Isso não é pecaminoso em si. Só se a gente tem que ter unidade na doutrina, na palavra, no que é justo, na Escritura. Mas a gente ter gostos diferentes, opiniões diferentes, isso aí não é pecaminoso em si. A questão de afinidade, de inclinações, isso aí é questão que vamos ser diferentes na Igreja de Cristo com relação a essas coisas. Agora, o que não pode haver, de fato, é esse tipo de rancor, mágoa. E, irmãos, diante desse texto, a verdade é que ninguém é suficiente para essas coisas. Somos desventurados. Em algum momento, se você não lembra, mas você já se irou. Você já teve situações, eu já tive também, todos nós. É como Paulo diz, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Há uma inclinação contrária, que quando não é mortificado esse pecado, quando não mortificamos as inclinações, podem desembocar em amarguras e outros pecados. Ele diz, vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a natureza pecaminosa, as inclinações, as guerras vêm de dentro. O problema não é o outro. O problema está dentro de cada um de nós. E Deus quer tratar aí o problema. A sua luta diária, tomar a cruz todos os dias, em primeiro lugar, você tem que ver isso aí. Deus quer que você mortifique o seu pecado. Cada um de nós, eu o meu pecado, você o seu. Tomar a cruz tem a ver com isso. E às vezes envolve tolerar o irmão que mais fraco, tem uma debilidade, está ainda começando. Né? É um irmão que precisa crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Às vezes o irmão não entende algumas coisas. A gente tem que relevar. Perdoe.
Às vezes é uma área que você tem mais facilidade, graça em Cristo Jesus. O irmão não tem. Se não der para resolver num perdão livre, sem necessidade, vá lá e fale com o irmão. Então, o único nessa terra que cumpriu esse padrão perfeitamente foi Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, sendo morto. As pessoas dizem: tu não é o Filho de Deus, desce daí. Mas ele orou pelos seus inimigos. Nós sabemos que Estevão fez algo muito similar, né? Mas não se compara. Mas, embora não podemos ser como Jesus, esse é o padrão, com a graça dele, com a ajuda do Senhor, mesmo imperfeitos, irmãos, é esse padrão que queremos, embora só Jesus consegue fazer isso, ser perfeito. E a nossa justiça, que excede a dos escribas e fariseus, a base, o fundamento dela é a justiça de Cristo. Mas em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus, nós também podemos, pela graça do Senhor, e sendo moldados à sua semelhança, imitar os seus passos, meio fraco, né? Meio imperfeitos. Mas podemos, irmãos, em alguma medida, e mais crescendo nisso, seguir os passos do Senhor, mortificar as inclinações pecaminosas que vão contra o bem-estar dos nossos irmãos. Devemos, irmãos, nos acautelar das expressões de desprezo, zombaria e escárnio. Veja aí, volte o texto, quando ele diz aí: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão. Temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos contra os nossos irmãos. A gente fica, às vezes, imaginando coisas do irmão que nem existem. Se existe, vá lá, confronte para verificar. Mas muitas vezes são coisas que estão dentro de nós, que precisam ser mortificadas. E Jesus diz que é perigoso, é sério se irar sem motivo. É muito sério você se irar sem motivo contra o seu irmão. O irmão não sabe o que foi, o que está acontecendo. Às vezes é um defeito que o irmão tem mesmo. Talvez você deveria orar por ele, conversar com o irmão. Às vezes o irmão já sabe, mas vai dizer: meu irmão, desculpa, eu tenho esse defeito mesmo. Mas eu já sabia. Mas o irmão percebeu, ore por mim. Mas a ideia aqui, irmãos, é de alguém que se transtorna. Está transtornado. É tipo aquele irmão mais velho, né, do filho pródigo. Se gastou todo o dinheiro com as prostitutas, agora volta aí. E o Senhor mata o bezerro cevado para ele. Então, temos que ter cuidado, né, com o que está dentro. Porque é você. Lembra de Caim? Que foi que o Senhor disse para Caim lá? Caim ficou triste, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel. Era os pedaços gordos do rebanho, né? Mas Abel tinha fé também. Já Caim quis dar os legumes lá, né? E era incrédulo. E aí Deus aceitou a oferta de Abel, Caim não. E Caim ficou lá transtornado. Ele diz: o teu pecado está à porta, a ti cabe dominá-lo. Mas, pastor, Caim não era ímpio? Como é que ele ia dominar o pecado? Responsabilidade humana. Então, irmãos, o irmão tem defeito, todo mundo vai ter defeito, mas você tem que, nós temos que dominar isso. Reconhecer, pedir perdão, porque às vezes você está vendo lá o defeito do irmão e não está vendo a trave no seu próprio olho. Que você é uma pessoa sem paciência, sem longanimidade, sem misericórdia. Que não é esse bem-aventurado, humilde de espírito, manso, fome e sede de justiça, não está sendo pacificador para com o irmão em Cristo. Então, irmãos, temos que ter cuidado com os maus pensamentos, alimentar maus pensamentos, vigiar contra a amargura, contra o ódio.
Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento, que é o não matarás, né, o 6º mandamento? Os deveres exigidos são todo cuidado e todo esforço legítimo para preservar a nossa vida e a dos outros. Então, tudo que inclui preservação da nossa vida e a dos outros, inclui esse mandamento. A resistência a todos os pensamentos e propósitos. Veja, está falando do coração, pensamento e propósito. O controle das paixões. A evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência. Paciência em suportar a mão de Deus. Às vezes Deus manda uma providência que não agrada a pessoa. É Caim lá, transtornado. Se arrependa, Caim. Domine, né? Se arrependa, é o seu dever. Você é criatura de Deus. Você tem deveres para com Deus. Responsabilidade. Paciência em suportar a mão de Deus. Sossego de espírito. Gente agoniada que todo mundo é ruim, ninguém presta. Alegria de coração. Irmão, isso aqui não é aquele negócio de confissão positiva, não. Pense positivo, que tudo vai dar certo, não. Mas nós somos responsáveis. A Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Ah, o irmão não me liga, o irmão não gosta de mim. Se alegre no Senhor. Uso sóbrio da comida, bebida, remédios, que essas coisas matam o corpo. Do sono. Tem que dormir, durma bem. É bíblico. Não preguiça, né? Não dormir demais, mas é saudável. A ciência prova isso. Busque ter sono profundo. Isso vai lhe danificar a sua cabeça, o cérebro. Se você não tiver sono profundo. Então, veja essas coisas. Isso é quebra do mandamento, não matarás. Você está se matando a sua saúde, que Deus lhe deu. Gerando todo tipo de estresse. Então, o uso correto do trabalho, dos recreios, pensamentos caridosos, amor, compaixão. Mesmo que o irmão esteja errado, tenha compaixão. Mansidão, benignidade, bondade, comportamentos e palavras pacíficas, brandas e corteses. Então, não é só porque a gente vive na graça que a gente tem que ser mal educado, não. A gente não recebeu uma boa educação, mas o Evangelho vai nos mudar, seja gentil. Perdoando as injúrias, dando o bem por mal. Mas ele fez o mal para mim. Faça o bem. Devolva com o bem. Confortando, socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo. Socorrer os aflitos tem a ver com a preservação da vida também. Veja que nós podemos fazer até mesmo as obras de caridade, obedecendo a palavra de Deus para a glória de Deus. Então, socorrendo aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. E aí tem o lado negativo. Quais são os pecados proibidos nesse mandamento? Tirar a nossa vida, ou seja, suicídio, a de outrem, assassinato, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Aí veja agora, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. Vai me pagar, me fez mal. Não, irmãos, nós somos orientados a pagar o mal por bem. Desejo de vingança, ódio, inveja, paixões excessivas, gente que é só sentimento, ou é amor ou é ódio. Não é assim. Ou me ama ou me odeia. Não, irmãos, não é assim. Existe um meio termo aí, um equilíbrio cristão. Existe um equilíbrio. Os cuidados demasiados, o uso imoderado da comida, bebida, trabalho e recreios, palavras provocadoras, opressão, contenda, espancamentos, os ferimentos, tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Então, embora que há uma exposição, né, dos reformados, né, dos puritanos, mas veja que essa exposição, embora alguém possa dizer que eles eram muito metódicos, mas contempla as questões do coração. O que Jesus diz? Que devemos ter cuidado, irmãos, devemos ter cuidado. Veja, quando o Senhor diz assim, ele diz assim, antes de ir para a última sessão aí, que vai falar da oferta no altar, né?
Ele diz assim: quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem lhe chamar tolo. Então, aí esse tolo tem a ver com algo moral. O tolo na Bíblia, no Antigo Testamento, é o contrário do sábio. E às vezes a pessoa tem defeito mesmo. Ela pode ser que ela seja uma pessoa não sábia, né? Seja um tolo de verdade. Mas o entendimento da passagem aí é muito sério. Veja que é um desprezo, um ódio. E finalmente o Senhor diz que essa pessoa estará sujeita ao inferno de fogo. Então, matar alguém é terrível. E, inclusive, atenta contra a imagem de Deus, o assassinato. O assassino, o preço, né, que deveria ser pago é a pena de morte, segundo a fé reformada, nós interpretamos assim. Mas o não matarás no sentido interno, embora não seja tão hediondo quanto tirar a vida de alguém, mas é muito sério. É muito sério. E nós, irmãos, somos a igreja do Senhor. O Senhor nos deu um novo mandamento, que não é novo, né? Segundo o que estamos entendendo, não é novo. É novo, assim, a maneira de dizer, mas não é novo mandamento. Porque quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Está lá nos 10 mandamentos. Na parte que diz respeito ao amor ao próximo. Mas, irmãos, o texto prossegue e tem uma seção final muito importante que fala de algo até relacionado, de certo modo, aí, ao culto, à adoração e também, mais uma vez, com relação ao juízo final. Ele diz o seguinte, no verso 23 em diante, o texto diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembrou de uma pendência, de um problema, a pessoa está consciente, mas ele está cultuando. Aí o texto vai dizer, ok, cultuar é bíblico, né? Deus nos manda cultuar, mas ele diz, vá resolver o problema. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, voltando, o Senhor está contrastando a justiça que é exigida de nós, né, o padrão, com os escribas e fariseus, e lembrando aquilo que a gente vê. Você vê até na parábola lá do fariseu e do publicano, né, que o fariseu está lá orando e dizendo, Senhor, graças a Deus que eu não sou como os demais homens, ladrões, e também não sou como esse publicano aqui, um pecador miserável desse. E o publicano está lá, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele saiu justificado, né? O publicano saiu justificado. Então, irmãos, nós vemos aí que nós precisamos resolver os problemas. Precisamos resolver. A ideia, e imagine, né, trazendo para hoje o altar. Nós não temos altar, né, como no Antigo Testamento. Nós temos a mesa. Nós não temos altar, não há mais sacrifício no culto. Está consumado, o sacrifício já foi feito, Jesus, na cruz do Calvário. Nós temos mesa posta, a mesa do Senhor. A comunhão, a mesa simboliza a nossa comunhão. Então imagine que alguém está para expressar sua devoção ao Senhor, né? Sinclair Ferguson diz isso no seu comentário. Mas ele sabe que tem essa amargura, ódio, ele não está gozando comunhão com seu irmão. Jesus disse que o homem deve deixar a sua oferta e reconciliar-se com seu irmão e depois voltar para a adoração. Ou seja, nós devemos fazer um autoexame se de fato há algo impeditivo. Deus está vendo. Se há amargura, se há ódio. Deus está vendo, irmãos, nosso coração. Ou seja, no que depender de nós, de mim e de você, precisamos ser positivos para estarmos em paz com os nossos irmãos. Agora, nós não podemos sondar corações, né? Apesar de que o texto ele fala aí, a ideia, né? Ele diz o seguinte, ali te lembrares, então a pessoa sabe, ela está consciente. Ali te lembrares que há uma pendência.
Então, a ideia é que se há uma pendência, nós devemos ser positivos. Eu não estou dizendo, irmãos, há desgastes, opiniões, coisas que a gente vai ter que se tolerar, não é pecado. Mas houve ofensa, onde é que foi a lei quebrada? Onde foi que quebrou a lei? Chegue para o seu irmão e diga, irmão, está aqui, você, meu irmão, nós somos irmãos, está aqui, o irmão quebrou esse mandamento, mas eu estou aqui para restauração, para a gente se reconciliar, nós somos o mesmo corpo em Cristo, somos diferentes, temos opiniões, mas vá ao seu irmão, mostre na Bíblia, mostre na Escritura. Você foi ofendido, o que foi que lhe ofendeu? Veja o que é. Pare primeiro, pense primeiro, o que foi que lhe ofendeu? Foi o irmão pecou contra você? É pecado, tem coisa de pecado? Mateus 18, depois leia. Vá primeiro você e ele só. Não é para primeiro divulgar, não. Vá primeiro ele só. Se ele não lhe ouvir, chama testemunhas. Se ele não ouvir com as testemunhas, dize-o à igreja. Mas, irmãos, a ideia aí é que nós temos que ser positivamente ir lá tentar. Você está sabendo, você está vendo isso interno, você tem consciência do problema, então é você que é responsável. Não é o outro que nem sabe que lhe ofendeu, não. Às vezes é uma opinião. Discordou, não concordou com a sua opinião. Nem sabe, e a pessoa às vezes tem direito de discordar, né? Então isso não é motivo. Irmãos, isso é um tipo de conflito, certo? Tudo que envolve, que causa, há um tipo de conflito, nós não negamos, né? Quando há uma diferença de pensamento e tudo. Mas nós que somos cristãos, nós não devemos ser tão sensíveis assim. A gente sabe o que é a lei de Deus, qual é o dever do irmão. O irmão tem que, para a gente se ofender, às vezes, por causa de opinião, um gosta de azul, outro de rosa, fica difícil, né? Então, nós temos que ter, como cristãos, a lei é o padrão, que vai regular as nossas relações. Inclusive, na nossa igreja, todo tipo de denúncia ou disciplina tem que ter um mandamento, que foi quebrado. Se você fala vem para o conselho, vai para o irmão, ele não se arrepende, chama testemunho e diz à igreja, você tem que dizer onde é que o irmão quebrou o mandamento. Não é essa coisa abstrata, genérica. O irmão não me ama. Sim, mas por que ele não lhe ama? Então, nós temos que entender isso, né? Há um sentido que mesmo, aí veja a seriedade, né? A importância que o culto tem na Bíblia, mas há um sentido que nem mesmo o nosso culto é mais importante que o irmão, ou que a paz. Então, os fariseus, eles estavam lá, fazendo dízimo do cominho do endro, jejuando, toda hora jejuando, orando, dando esmola, e não resolviam os seus problemas. Coração cheio de amargura. E aí, o que é que Jesus está dizendo? Não, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois oferte. Ele não diz assim, vá primeiro reconciliar com o seu irmão, então não precisa mais ofertar, não, fazer a obra para agradar a Deus. Não, a Bíblia não é para salvação as boas obras, mas Deus quer ser adorado. O Senhor você não vê a repreensão, o Senhor nos repreendendo por fazermos aquilo que é bom, não, embora nós vimos aqui pela manhã que o Senhor recebe nossas boas obras por meio de Cristo. Mas reconcilia-se com teu irmão, depois cultua a Deus, adora a Deus, serve a Deus. A ideia é essa. Então não adianta vivermos uma vida extremamente religiosa, cheia de rancor, de mágoa, não adianta, irmãos. Viver dentro da igreja, né? No caso, eu que sou pastor, viver servindo a Deus e ficar cheio de ódio não adianta, ou você não agrada a Deus, não é aceitável diante de Deus. Deus não está preocupado com o volume de coisa que você faz, não. Se fizer muito da maneira correta, de coração, Deus recebe por meio de Cristo. Mas se fizer muito e estiver em inimizade com Deus e com o irmão, não adianta. Leia depois
1 Coríntios 13, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, né, não valerá, não será aceito. Então, nós precisamos resolver essa condição. Porém, essa condição, ela é sintomática, esse ódio, esse rancor, ele é sintomático de algo pior, que é, não estou dizendo assim, pode ser que seja uma pessoa cristã que não está mortificando o pecado, que tem que se arrepender, uma pessoa que é um crente, um regenerado, mas tem fé fraca, não está mortificando o pecado, está guardando, não está sabendo, não foi ensinado a resolver problemas, não tem experiência de resolver problemas. É questão de pastoreio. Ser melhor orientado. Mas, irmãos, pode acontecer também de que isso seja um sintoma de que há um problema mais profundo. E aí, o verso 25 e 26... ele vai dizer o seguinte: entre em acordo sem demora com o teu adversário. Vai falar agora a palavra adversário. Né? Antes ele falou o quê? Irmão, né? Lembrou que teu irmão tem um problema com o irmão, pendência, tentar resolver. Agora ele vai dizer assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, se nós não resolvemos nossos problemas com o nosso irmão, então isso pode ser um indício grave de que estamos em problema com o juiz. Quem é o juiz? Deus, o Senhor Jesus. Deus nos cobra. Deus está dizendo na palavra dele o que é que nós temos que fazer, eu e você. A ideia é que estamos de caminho para o tribunal. Resolva antes, viu? Não deixe chegar lá, não. Ah, mas vou viver muito ainda, pastor, dá tempo. Aquela pessoa lá que eu estou com ódio dela, depois eu vou lá. Sim, como é que você sabe que você vai viver muito ainda? O texto está dizendo o quê? Entre em acordo sem demora, não demore não. Resolva o seu problema. Claro que esse problema com o próximo, às vezes, é sintomático do problema com Deus. Então, resolva enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. E não sairás de lá até que pague o último centavo. Então, essa questão, irmãos, esse problema pode ser algo sintomático de algo com Deus, não resolvido. E se não tiver tempo, se a pessoa não se arrepender diante do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que ouvem o Evangelho, elas entendem que é só Jesus, ela crê que é só Jesus, mas ela segura o rancor aqui, ó, ela diz assim, está aqui o céu, mas ela está aqui, ó, ela não quer soltar, perdoar. Porque ela precisa primeiro soltar para poder ela agarrar o perdão de Deus. E tem pessoas que vão para a condenação porque estão amarguradas, não querem, não se humilham diante de Deus, não reconhecem o seu pecado, não chegam a perceber que estão perdidas, que nada são, que elas estão indo para o tribunal e não querem resolver. Ah, mas foi muito mal o que fez comigo, foi uma iniquidade muito grande, sofri muito. É o caminho. A fé salvadora, a graça regeneradora, ela vai nos dar um coração que perdoa. Perdoar, irmãos, não quer dizer que você vai ter o mau sentimento pela pessoa, que vai continuar andando. Não, às vezes não dá para continuar, às vezes a vida... Às vezes a pessoa morre depois, ou você se muda para outro lugar, ou a vida segue, enfim. Mas, se você experimentar esse perdão, você não vai sentir dor. Você vai lembrar da pessoa, a vida seguiu, mas está em paz, ela segue o rumo dela.
Você não vai estar cheio de justiça própria, de mágoa, de rancor. Você sabe que aquela pessoa é tão pecador e você poderia fazer o que ela fez com você, com alguém, que você também... Nós somos uma humanidade comum. E assim como essa pessoa foi má, você também tem o potencial. Se nunca fez, mas poderia fazer. Então, irmãos, nós precisamos entrar em acordo sem demora com o nosso adversário. E nós somos adversários de Deus por natureza. Rancorosos. Somos o credor incompassível. Queremos para nós perdão, brandura. Para o outro, rigor da lei. Para mim não, o Senhor é graça, me perdoa. Para o irmão, para o outro lá, rigor da lei. Então, nós precisamos entender, né, que é graça e que não há todos... Existe gradação, mas todos estão perdidos. Estamos no mesmo barco. Se não for a graça de Deus, se não houver arrependimento. Então, resolva essa questão com Deus. Porque há um tempo para resolver. Se você não perdoa, é uma evidência. Porque como é que você ora o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como eu perdoo os devedores. Como é que você ora a oração do Pai Nosso? É uma oração diária. Então busca, mas pastor, eu não tenho um coração para isso. A gente não tem mesmo. Se humilhe, peça a Deus. Senhor, me dá um coração perdoador. Me quebranta, me humilha, me ajuda, eu não consigo. Peça a Deus graça. Porque em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares os últimos centavos. E ninguém paga, ninguém consegue pagar. Se não resolver a tempo, se chegar a ser lançado na condenação, não sai mais. Então, irmãos, é muito sério. O que Jesus está dizendo é que essa questão é muito séria. E a lei, ela dá um diagnóstico, ela revela o nosso coração. Então, eu e você, nós temos que considerar estas coisas, meditar. Então, ainda que o assassinato é um crime hediondo, esses pecados do coração, todo pecado é um veneno mortífero. Todo pecado conduz ao inferno. É um veneno, tem que ser extraído o veneno. Não adianta você querer ser salvo injetando veneno, continuando bebendo veneno. Tem gente que quer ser salvo bebendo o veneno do pecado, alimentando a amargura. Não, irmãos, o pecado, todo pecado é mortal, é um veneno mortal. Nós não temos que ficar tendo esperança, abrigando o veneno no coração. Temos que extrair, pela graça de Deus, esse veneno. Temos que ir ao médico, temos que ir a Cristo. Vá a Cristo, peça a Ele o remédio. Então lembre disso, matar é igual a não matar, né, é não fazer nada que prejudique a vida do próximo. Nós não podemos ficar nesse caminho. Então, meus irmãos, nós devemos voltar à Escritura, devemos conhecer as demandas aí, o que é que a lei de Deus quer dizer, mas tudo isso nos humilha. Ninguém é suficiente para essas coisas. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas em Cristo temos essa justiça. Pela graça de Deus, podemos, esmurrando o corpo, tentar, imperfeito, e Deus contempla isso. E Deus nos dá graça. Então, é claro que tem coisas mais difíceis de perdoar, né? Se for possível, tente resolver. Se não depende de você, depende do arrependimento de alguém que não é crente, ore pela pessoa. Esteja aberto a resolver, pelo menos. Tem coisas que não dependem de nós, né? Mas esteja aberto, peça a Deus um coração perdoador, gracioso. E isso, irmãos, é o que o Senhor nos ensina aí. É o que o Senhor espera de nós. Então, para concluir, voltando ao versículo 20, o Senhor nos ensinou que se a nossa justiça não exceder em muito
a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Então, essa justiça externa, achar que porque está fazendo coisas, Deus vai me aceitar, faço um monte de coisa para Deus, então, não. É Cristo, a justiça de Cristo. Boas obras feitas em Cristo. E as boas obras mais necessárias, mais difíceis, mais sérias, são as internas, do coração interno. Então, irmãos, tenhamos consciência disso, né? Sejamos abertos a resolver situações, tratar, né? Sejamos uma igreja bíblica, né? Que cada coisa esteja no seu lugar e que possamos adorar a Deus de coração, sem nenhuma trava, nada que impeça, e que o Senhor envie suas bênçãos, né? Sobre todos nós, sobre essa igreja, e que haja crescimento, haja vida, né? No nosso meio e não morte, né? Não a promoção da morte, do matar, do homicídio, do assassinato, de reputações ou qualquer coisa. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua majestade, já ouvimos a Tua palavra que nos confronta. Sabemos, ó Deus, que quebramos esse mandamento e não temos essa justiça em nós mesmos, nos cobre com a justiça de Cristo. E também, ó Deus, nos dá a entender que o Senhor nos chama às boas obras pela graça, por meio de Jesus, que possamos cumprir, ó Deus, por amor os Teus mandamentos. E o mandamento, o novo mandamento, amar o próximo, ó Deus, e que possa haver no nosso meio paciência, tolerância com os defeitos, principalmente com os defeitos, diferentes pensamentos, para com os pecados, ó Pai, perdão, tratamento, e que o Senhor seja exaltado, ó Pai, nessa igreja, que possamos ter paz, ser pacificadores, ó Deus, pessoas pacificadoras, e que possamos ser instrumentos para esse mundo que está em guerra, que está envolto em morte, em assassinato, em homicídios. Que a Tua igreja, ó Deus, seja um luzeiro, seja algo que venha trazer alento, ó Deus, nesse mundo de ódio, de amargura e de rancor. É o que pedimos ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, chamo os irmãos, hino ou cântico, e vamos, então, depois desse último louvor, nós vamos fazer a oração final, impetrar a bênção apostólica, né, e entoar o tríplice amém. Amém. Fiquemos de pé. Vamos entoar o hino de número 71. Que tem por tema perdão. Hino de número 71. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. E não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser,
perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eis-nos aqui em adoração, teu povo reunido na tua presença, nesse momento, ó Pai, em que servimos a Ti, temos comunhão contigo, por meio de Cristo, da oferta do Senhor Jesus Cristo, é por meio do sangue de Jesus que estamos aqui. Não temos méritos, ó Deus, não temos em nós mesmos justiça própria para nos apresentar diante do Senhor, é pela tua graça, é pela obra do Senhor, ó Deus, que nos reconciliou com o Senhor, que estamos aqui e precisamos, ó Deus, também da graça, ó Deus, para ter paz, porque por natureza não temos, e oramos pela tua igreja, ó Deus, nesse momento, diante do texto que foi exposto, diante da tua palavra que nos instrui, que nos ilumina. Não permita, ó Pai, que haja problemas no nosso coração, tanto entre nós aqui, quanto com outros fora, com parentes ou qualquer tipo de... no que depender de nós, com pessoas, ó Deus, que passaram pela nossa vida em algum momento e que nos feriram, deixaram alguma marca, alguma cicatriz, ó Deus, que o Senhor possa nos dar o teu perdão, que o Senhor possa curar, ó Deus, e nos dar um coração gracioso, misericordioso, e que no que depender de nós, ó Deus, possamos estar com boa consciência, ó Pai, diante do Senhor. Que não pensemos que possamos maquiar, ó Deus, essas coisas com obras externas, com afazeres, querendo expiar nossa culpa com boas obras, com feitos, ó Deus, mas que entendamos, ó Pai, que não podemos agradar o Senhor por nós mesmos e nada podemos fazer para cobrir, ó Deus, nossas faltas, mas tão somente, ó Deus, precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Se pecamos, ó Deus, contra o nosso irmão, também pedir perdão e tratar, ó Deus, se o irmão pecou, que possamos, se o irmão está indiferente ou não sabe, que possamos agir de modo cristão e buscar, ó Deus, esclarecer, resolver. E ajuda, ó Deus, essa igreja local, ó Deus. Sabemos que problemas existem em todos os lugares, mas que possamos, no que depender de nós, fazer o melhor, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque é pouco ainda. O que podemos fazer é muito pouco, somos limitados, imperfeitos, nosso pecado atrapalha, nossas imperfeições, mas toma aqui, ó Pai, o teu povo, a tua igreja. Também a mesma coisa peço para a tua igreja em toda a terra, nosso presbitério, o teu povo, ó Deus, a igreja de Cristo, que o Senhor traga unidade, amor, que o Senhor possa operar, ó Deus, que não haja promoção da discórdia, da divisão. Assim, ó Pai, nos dá uma semana de paz, abençoa o teu povo, ó Deus, sustenta, guarda, abre portas, ó Deus, de emprego, dá direção, sabedoria ao teu povo para resolver questões. E vem o teu reino aqui em Alagoinhas, ó Pai. Toma essa cidade, toma a tua igreja fiel aqui, todas as igrejas fiéis. Alcança, ó Deus, os teus eleitos, usa a tua igreja. E vem o teu reino, ó Deus, sobre nós. Protege-nos dos homens maus, dos assassinos, dos criminosos. Guarda, ó Deus, todo o teu povo, os irmãos que trabalham lidando, ó Deus, com os crimes. Mas também, ó Deus, guarda-nos em nossas casas, no lidar com os entes queridos. Não nos permita, ó Pai, de fato, incorrer, ó Deus, no teu desagrado, mas que possamos
nos esforçar, ó Pai, para sermos pessoas que andam com o Senhor e que agem, ó Deus, em obediência à Tua lei e à Tua vontade. Nos dá uma semana abençoada, envia, ó Deus, mais e mais o Teu Espírito, cuida das famílias, abençoa, Pai, cada irmão. Especialmente pedimos por irmã Emily, que fez aniversário, abençoa, ó Deus, a Tua serva, agracia mais e mais com o Teu Evangelho, alcança a sua casa e abençoa a todos nós, ó Deus. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Irmãos, podem sentar, irmãos. Irmãos, antes de fazermos a oração silenciosa e nos despedirmos à porta, peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja. Tem alguns visitantes que têm sinalizado o desejo de ser recebidos na membresia da igreja. Eu devo começar uma classe de catecúmenos e, às vezes, tem mais alguém que eu não estou sabendo, alguém que precisa professar a fé, então eu devo estar organizando isso aí. Eu tentei fazer isso há um tempo atrás, mas não deu certo. A princípio, a irmã Amanda foi recebida, né? E aí outros irmãos, o caso de irmã Magnólia, essas pessoas que estão chegando à nossa igreja, outras pessoas, um rapaz que veio aqui, se ele quiser também participar, né, que se interessou em ser da nossa igreja. Então, orem por isso, orem pela nossa igreja local, certo? Estejamos em oração. Eu já dei todos os avisos pela manhã, acredito que não há mais nenhum aviso. Não é isso? Algum conselho, algum lembrete, algum aviso? Meus irmãos, com oração silenciosa, então, nos despedimos à porta. Uma boa noite a todos, boa semana. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém.